Então, boa tarde a todos que estão a assistir a este vídeo e antes de mais agradecer à Migra também pelo convite em participar nesta série de webinars sobre o caminho do doente e em particular diz respeito à consulta de cefaleias, aqui presente como profissional que trabalha na área da neurologia e com especial interesse na área de cefaleias. Eu trabalho essencialmente no Hospital da Luz de Lisboa e faço parte do Serviço de Neurologia e tenho uma consulta de cefaleias, uma consulta especialmente dedicada às pessoas que sofrem deste problema. Portanto, é sempre um prazer participar nestes webinars dirigidos à população e às pessoas no geral, uma vez também são as próprias que sofrem destas situações. Portanto, os principais objetivos desta apresentação é falar um bocadinho sempre, nunca demais falar sobre o impacto geral que as cefaleias e que as dores de cabeça têm na população e no indivíduo, e a razão de facto de falar depois da importância de haver uma organização de serviços de apoio clínico para pessoas que sofrem deste problema, depois como é que é feita ou como é que deve ser feita idealmente a referenciação terciária de pessoas que sofrem com cefaleias e, por fim, focar um pouco na consulta de cefaleias propriamente dita e o que é esperado desta consulta. O impacto geral das cefaleias, de facto, é impressionante quando falamos de números no geral e em particular na enxaqueca, que é a cefaleia, que obviamente nós estamos mais habituados a ouvir falar do seu impacto. Globalmente, este impacto não é só em Portugal, é obviamente europeu e mundial. De facto, o número de pessoas que sofrem destas queixas, quer de cefaleia no geral, quer de enxaqueca, quer de cefaleia de tipo de tensão, quer mesmo de dores de cabeça diárias ou crónicas, de facto é muito elevado. Estima-se que por cada 1 milhão de habitantes há 145 mil adultos, portanto 14,5% desta população que terá benefício no tratamento das suas dores de cabeça em contexto de cuidados de saúde. E obviamente que as dores de cabeça não correspondem a um diagnóstico, mas sim a vários. O paradigma de facto é a enxaqueca pela sua prevalência, apesar de tudo, apesar de ser a segunda dor de cabeça mais frequente a seguir à cefaleia de tensão, é na verdade a primeira que mais morbilidade, mais impacto tem na população e globalmente é responsável por 1,3% de todos os anos de vida perdidos a nível global, isto é, anos de vida com qualidade de vida. E é a primeira causa de anos vividos com incapacidade nas pessoas com menos de 50 anos. E, portanto, o impacto é bastante importante e relevante, e não só a nível pessoal e familiar, mas também profissional e depois em termos não só individuais, mas como sociedade, impacto na saúde pública, inclusive impacto económico. E este é um estudo português, realizado pela professora Raquel Gil Gouveia, que é a atual presidente da Sociedade Portuguesa de Cefaleias, e de facto que aponta uma alta percentagem de absenteísmo, pode chegar aos 29% nas pessoas, nos trabalhadores com enxaqueca, que é quase o dobro daqueles que sem enxaqueca. Isto repercute-se depois num custo perdido por ano de cada trabalhador em média de 664 euros. Portanto, é um fator, este fator mais económico, este impacto, que também obviamente tem que ser tido em conta e mostra a relevância do problema. Há depois também evidência de que há um subdiagnóstico, isto é, que há um diagnóstico a menos daquele que seria de esperado, e por outro lado, que as terapêuticas não são disponibilizadas de forma eficiente e equitativa a nível geográfico, em termos entre países e depois dentro do próprio país. E nós sabemos que, de facto, o impacto pode ser mitigável, isto é, podemos fazer mais. O diagnóstico para já destas doenças é acessível, no sentido em que muitas vezes é um diagnóstico clínico que nem sequer pode depender, isto é, pode nem sequer ser necessário realizar exames complementares, e depois porque existem atualmente várias opções terapêuticas disponíveis que têm as suas indicações e contraindicações, claro, mas que devem ser oferecidas sempre que há critério para tal. Em relação à organização propriamente dita destes serviços de apoio clínico, portanto, para pessoas com cefaleias, nós, antes de mais, dizer que, obviamente, que todos os cuidados de saúde, no geral, não só em relação às cefaleias, às dores de cabeça,
no geral, deve ser centrado, isto é, a saúde do doente deve ser, e a doença devem ser centrados nos cuidados de saúde primários, portanto, idealmente. Portanto, a centralização dos cuidados de saúde devem centrar nos centros de saúde e nas unidades locais de saúde. E as dores de cabeça, de facto, são muito frequentes neste contexto e estima-se que possam ocupar 1,5% a 5,4% de todas as consultas de um médico de família. A porcentagem mais alta em alguns outros estudos, da Terra, da Dinamarca, e no geral, por cada 100 doentes por ano, portanto, por cada 100 consultas, 4 são correspondentes a esta queixa, às cefaleias, e, portanto, é extremamente relevante falar disto. Existe um modelo proposto pela Sociedade Portuguesa de Cefaleias, que foi publicado o ano passado, e que visa mesmo estabelecer a organização, ou como é que idealmente se deve organizar estes serviços de apoio clínico para pessoas com cefaleias em Portugal. Portanto, de facto, deve assentar nos cuidados de saúde primários, isto é, a maioria das pessoas com cefaleias, 90% das pessoas, corresponderão, portanto, felizmente, a quadros clínicos pouco complexos, obviamente com impacto, mas pouco complexos, no sentido da sua abordagem diagnóstica e terapêutica. Portanto, estes doentes devem ser tratados e abordados e acompanhados pelo seu médico de família e pelo enfermeiro, obviamente, do seu centro de saúde. Depois há 9% dos casos que são mais difíceis do ponto de vista diagnóstico, sobretudo quando há dúvidas se a dor de cabeça pode ter uma causa secundária ou doenças primárias como a enxaqueca, mas que são mais difíceis de tratar, e então aí estas pessoas devem ser referenciadas para a consulta de neurologia ou de cefaleias, e depois há uma pequena percentagem das pessoas, nomeadamente 1%, que são casos altamente complexos e que precisam de ser referenciados para um centro multidisciplinar, isto é, para um centro de cefaleias. E estes centros de cefaleias, portanto, estes centros, são então centros que se devem debruçar sobre casos resistentes, refratários ou complexos. E devem ter, isto também está contemplado no documento da Sociedade Portuguesa de Cefaleias, que foi publicado naquela revista que mostrei há pouco, que é a Revista de Neurologia Nacional, a SINAPS, e estes centros de cefaleias devem providenciar tratamentos mais diferenciados, tratamentos mais avançados, no que diz respeito, neste caso, às cefaleias. Devem também dar apoio e formação contínua aos profissionais de cuidados de saúde primários e neurologistas referenciadores. Devem igualmente contribuir para o desenvolvimento e para a revisão periódica das orientações terapêuticas nacionais e ainda, sempre possível, participar na vanguarda da investigação científica e nos ensaios clínicos. A referenciação propriamente dita, e aqui só me vou debruçar sobre a referenciação do Serviço Nacional de Saúde e não do Sistema Nacional de Saúde, isto é, só me vou referir ao Serviço Nacional de Saúde, ao sistema público e não ao sistema privado, porque aí é um pouco diferente, aí contempla-se também a iniciativa própria do doente, da pessoa, portanto, do indivíduo, em eventualmente pedir uma consulta de neurologia. Portanto, aqui o que eu estou a referir-me é à referenciação pública, do Sistema Nacional de Saúde Público. E o processo de referenciação assenta, de facto, no médico de família. Portanto, a referenciação, essencialmente, é feita pelo médico assistente, é uma referenciação eletrónica, portanto, através de uma plataforma, obviamente, não é só para os casos das pessoas com cefaleias, é para qualquer outra razão e para qualquer outra consulta hospitalar. E estas referenciações incluem, portanto, o historial de médico, do doente, o motivo de ser referenciado, eventualmente as terapêuticas que já fez, e depois esta referenciação é triada neste caso, por um médico de neurologia, e triada então consoante a gravidade ou complexidade. Há também uma outra possibilidade, a referenciação ou interhospitalar, em que as pessoas são referenciadas por outras especialidades hospitalares, por outras consultas de neurologia, inclusive, e pelo serviço de urgência. Mas reforço que a principal referenciação, o principal processo de referenciação é através do médico de família. Também este slide também já foi apresentado pela doutora Isabel Luzeiro na sua apresentação aqui neste âmbito destes webinars. Isto é um decreto-lei de 2016 que, de facto, visa descrever que, na verdade, o hospital, portanto, terciário, a que o doente pode ser referenciado,
é na verdade qualquer um em qualquer ponto do país. Obviamente que isso depende de um bom senso, óbvio, quer da parte do médico referenciador, quer da parte do doente, mas na verdade, virtualmente pode ser escolhido então o hospital que deve ser referenciado. Há critérios mais ou menos objetivos de referenciação. Isto é uma lista também daquele documento da Sociedade Portuguesa de Cefaleias. Obviamente que é uma lista não exaustiva, mas no geral, os casos que devem ser referenciados são aqueles tais 9%, ou seja, as pessoas com dores de cabeça que não se tem exatamente certeza do diagnóstico, que andam a dúvidas diagnósticas, quando as pessoas já tentaram 1, 2 ou 3 fármacos, medicamentos, e não estão a conseguir resolver as dores de cabeça, quando há assim, sintomas mais atípicos, que não se consegue perceber o que é, quando há achados também nos exames que eventualmente possam ser feitos a nível do médico assistente, e depois há determinadas dores de cabeça, que são, apesar de serem primárias, tal como a enxaqueca, que são muito mais raras e que devem ser sempre referenciadas. Por exemplo, um grupo de dores de cabeça, que são as cefaleias trigeminautonómicas, da qual a mais conhecida é a cefaleia em salvas ou cluster, que é muito mais rara que a enxaqueca, mas deve ser, se houver essa suspeita diagnóstica, ou o diagnóstico deve ser sempre referenciado para uma consulta de neurologia, que é mais complexa do ponto de vista da investigação diagnóstica e da abordagem terapêutica. Gostava também ainda de falar ou de dizer algumas considerações gerais sobre as cefaleias, e também no fundo, e destacar alguns pontos. Primeiro é que a história clínica, isto é, a conversa com a pessoa, com o doente, é o mais relevante aqui no diagnóstico e na orientação terapêutica das pessoas com cefaleias. A história é, de facto, nós insistimos bastante na história clínica, porque é isso que vai permitir fazer um diagnóstico mais ou menos certo da cefaleia em causa. E isso não implica, muitas vezes, fazer um exame de imagem, ou seja, nem sempre está indicado fazer uma TAC ou uma ressonância. Portanto, não é infrequente que a pessoa vá ter uma consulta de neurologia ou uma consulta de cefaleias, por dores de cabeça, e o médico ou o neurologista possa não pedir uma TAC ou uma ressonância. Isso não é incomum e não está incorreto. Portanto, por vezes não é necessário a realização de exames de imagem. E, portanto, isso é um ponto que queria destacar para as pessoas não ficarem alarmadas por nem sempre fazerem uma TAC ou uma ressonância, uma vez que muitas vezes o diagnóstico é muito sugestivo e é suficiente a história clínica e o exame que nós fazemos, o exame neurológico, para perceber que não há uma causa secundária. Por outro lado, também dizer que há algumas coisas que habitualmente se atribuem às dores de cabeça, nomeadamente aos problemas de visão, de ver mal ao perto ou mal ao longe, e a hipertensão arterial, também não são causas comuns de dores de cabeça. Portanto, habitualmente há um pouco esta tendência para atribuir estas condições às dores de cabeça, mas quase sempre não é o caso, e quase sempre aquilo que está a acontecer é uma dor de cabeça primária, e muitas vezes vai ser enxaqueca, porque epidemiologicamente é mais frequente. É também importante, isto para as pessoas de facto não se automedicarem, e sobretudo não se automedicarem com determinados medicamentos deste grupo que nós chamamos opiáceos, dos quais o mais frequente é o tramadol, mesmo quando por exemplo, quando é uma dose pequenina associada ao paracetamol. As pessoas têm tendência também para usar este tipo de medicação e está desaconselhada, no geral, nas pessoas que têm dores de cabeça, porque pode agravar, muitas vezes, e perpetuar e até cronificar uma cefaleia. Portanto, isto deve ser evitado, a não ser que seja eventualmente sugerido pelo médico assistente. E depois, também para descansar um pouco as pessoas, que muitas vezes atribuem às dores de cabeça aos tumores cerebrais. Na verdade, nós sabemos que o risco de um tumor cerebral numa pessoa que tenha apenas dor de cabeça é extremamente baixo. Portanto, nem sequer é 0,1%. Não é impossível, não é zero, mas é muito, muito baixo. E que é uma preocupação legítima das pessoas habitualmente, mas de facto o risco é extremamente baixo quando uma pessoa tem apenas este sintoma. Este gráfico é só para mostrar que a tal referenciação, nomeadamente a referenciação a partir do médico de família, deve também ter alguma qualidade. Portanto, uma vez que a referenciação
é o que vai depois levar à triagem. E isto é um estudo português especificamente relacionado com um centro de cefaleias e de referenciações feitas para uma consulta de cefaleias e que viu que metade das referenciações são de qualidade insuficiente ou má. E, portanto, isto também é um ponto a ser melhorado por todos nós. Também, quando falamos de referenciação, também temos que falar de alta. Os doentes podem depois ter alta, mesmo numa consulta especializada. Isso pode acontecer porque já se clarificou o diagnóstico, porque já se conseguiu controlar as dores de cabeça, e portanto as pessoas podem depois ter alta, obviamente para dar lugar a outros que também precisam, e sempre que esta alta, obviamente não é uma alta definitiva, e as pessoas podem depois voltar em caso disso. Mas é sempre possível falar em alta quando se fala de um centro, sobretudo um centro de terciário multidisciplinar. Em relação à consulta de cefaleias, então, agora propriamente dita, portanto, os motivos são mais ou menos aqueles que eu falei, não é? Obviamente são pessoas habitualmente com dores de cabeça mais que não respondem à terapêutica, ou dores de cabeça diárias, ou dúvidas diagnósticas. Isto são motivos de doentes da minha consulta, mas que seguramente são iguais e transversais aos outros colegas. Portanto, a pessoa tem várias crises de dor e por vezes tem que voltar ao trabalho, tem dor de cabeça desde sempre, mas agora nos últimos meses está péssimo, tem dor de cabeça todos os dias, tem enxaqueca e a medicação já não me faz nada, tomo Benuron todos os dias. Portanto, isso são assim alguns motivos mais frequentes, e aqui estou obviamente centrar na enxaqueca e não, e não em outras dores de cabeça, nomeadamente dores de cabeça secundárias, que isso é outra história e outra abordagem, mas felizmente mas menos frequente. Nesta consulta, de facto, há um grande foco na história clínica. Portanto, nós queremos saber desde há quanto tempo é que a pessoa tem as dores de cabeça, como é que habitualmente a dor de cabeça se localiza, qual é que é a intensidade, o que é que agrava, o que é que alivia, quanto tempo é que dura, qual é a frequência, o que é que já experimentou terapêutica prévia, o que é que costuma fazer de analgesia quando tem as crises de dor, como é que evolui o padrão, como é que tem evoluído, isto é, se sempre foi igual, se mudou, recentemente ou não, quais são as comorbilidades, uma vez que isso pode ter alguma implicância na terapêutica que nós vamos escolher, caracterizar depois algumas comorbilidades associadas aqui às dores de cabeça, nomeadamente o sono, o humor e a ansiedade, e eventualmente alguns exames complementares que já foram realizados. E depois temos também, obviamente, que fazer um exame físico e um exame neurológico dirigido, e para perceber se há alguma alteração, quase sempre não existe, e ainda bem, uma vez que isso pode levar a suspeitar de outro tipo de dores de cabeça, de outras causas de dores de cabeça. Aquilo que se espera desta consulta é que haja uma explicação da doença, e mais uma vez estou-me a centrar essencialmente em cefaleias primárias, isto é, em enxaqueca, portanto, explicar a doença, explicar o que é uma doença crónica, mas que tem, obviamente, tratamento, quer farmacológico, quer não farmacológico, e que é uma doença do cérebro, portanto, que é essa a convicção atual sobre esta patologia. Solicitar exames complementares apenas se necessário, ajustar a terapêutica em SOS, uma vez que muitas vezes ajustando aqui a forma como a pessoa age na crise é o suficiente. Outras vezes temos que iniciar aquilo que chamamos um preventivo, terapêutica farmacológica preventiva, que é um medicamento que se toma diariamente durante algum tempo, e em alguns meses, de forma a reduzir a frequência e a intensidade das crises de dor de cabeça. E depois é sempre expectável que a pessoa leve um calendário, seja em papel, seja eletrónico, para monitorizar as dores de cabeça. As estratégias que nós temos aqui na abordagem da enxaqueca em particular não são só farmacológicas, como eu digo, mas também são intervenções de estilo de vida, que nomeadamente alterações relacionadas com a dieta, mas isso é o que tem menos evidência. Não há nenhum alimento que seja uniformemente que cause em todas as pessoas enxaqueca. Há determinados alimentos que numa determinada pessoa possam causar, e se a pessoa tiver alta convicção pode eliminar esse alimento em particular. O exercício e a hidratação regular são fundamentais. O sono regular é extremamente importante, quer, isto é, dormir a menos ou dormir a mais. Qualquer um destes pode
desencadear uma crise, e depois técnicas de relaxação. Em relação ao tratamento preventivo, habitualmente, como digo, tem que ser feito durante alguns meses e para depois então avaliar a resposta. Em conclusão, dizer que as faleias primárias, que são benignas, entre aspas, porque obviamente têm muito impacto, como falámos no início, são as faleias mais frequentes em todos os contextos, incluindo a urgência. A enxaqueca e a cefaleia de tensão episódicas são as mais frequentes e devem então ser primariamente abordadas em cuidados de saúde primários. E o sistema de mobilidade, idealmente, isto é a referenciação, este sistema de mobilidade a abordagem inicial deve ser feita em proximidade com o médico assistente, médico de família, havendo lugar então uma referenciação para a consulta de neurologia, em casos de difícil controle, e num terceiro tempo para centros especializados em casos persistentes, refratários, complexos ou com necessidade de recursos inexistentes no local inicial referenciador. Obrigado pela atenção. Aqui estão algumas das referências que utilizei e estou disponível posteriormente para qualquer dúvida.